aposto que isso já deve ter acontecido com você. Chegou um cliente na farmácia e ela chegou com vários problemas diferentes, mas falando que alguém indicou tal medicamento, que aquele medicamento vai resolver. E se você for parar para pensar, essa cliente ou esse cliente, ele tende a resistir bastante com relação ao que você vai indicar ou ao que você deseja oferecer para ele. Vou contar uma história para vocês. Chegou uma cliente na farmácia e ela entrou e eu, boa tarde, tudo bom? Qual é o seu nome? Ela, Dona Juraci. E eu, Dona Juraci, tudo bom? O que você deseja? Ela falou pra mim, eu desejo um Torcilax. Eu quero Torcilax. E eu falei, pra que você quer esse Torcilax? Bom, eu vou usar ele porque eu tenho muitas dores nas pernas. E ele resolve. Aí eu falei, tem certeza que o Torcilax resolve? Porque se é dor nas pernas, provavelmente você está com um problema de êxtase venosa, que é o que gera uma má circulação. E isso vai fazer com que automaticamente o sangue demore a voltar. Isso gera dores nas pernas. O Torcilax é só um medicamento anti-inflamatório, relaxante muscular e analgésico. Ele pode resolver seu problema momentaneamente, mas ele não vai sanar o seu problema. Ela falou, não, a minha vizinha toma esse mesmo medicamento para o mesmo problema e ele resolve, toda supetona. E a gente começa a entrar naquele embate. Eu aposto que isso já aconteceu com você. De a pessoa chegar na farmácia, vir com uma indicação de um parente, de um vizinho, de alguém que ela conhece, que resolveu o problema para ele, mas para ela pode não ser o ideal. Mas no entanto, ela chega dizendo que aquilo vai resolver e que ela quer somente aquele medicamento. O que fazer nessa situação? Aí a gente entra em uma outra técnica de venda, que é a técnica chamada vizinhança. Cara, essa técnica ela é muito interessante. Por quê? Porque nessa técnica, você automaticamente tem que fazer um bloqueio. E o que é o bloqueio? O bloqueio da indicação da não autoridade. Quem que é a autoridade em medicamentos no momento que aquela pessoa foi comprar aquele medicamento? É você que está no balcão da farmácia, é você quem tem um conhecimento sobre o medicamento, sobre os tratamentos. Mas ela chega com a indicação de outra pessoa. O que fazer nesse momento? Vender o Torcilax para ela e dizer que o vizinho, o parente ou amigo está certo, ou indicar outro medicamento. Mas você viu que no meu exemplo eu comecei tentando explicar o problema para ela e ela resistiu. E é aí que entra o seu potencial de vendas, é aí que entra a sua habilidade de vendedor. Principalmente por quê? Porque nesse momento a autoridade não é você para ela, a autoridade para ela ou para ele é o vizinho, o amigo, o parente, seja quem for, mas não é você. E isso é um problema. Porque a partir do momento que você não bloqueia essa ação, você vai estar gerando no cliente o simples fato de existir troca de produto por dinheiro. E esse não é o ponto-chave da situação. Mas sim o ponto-chave é ele te reconhecer como a autoridade. Para ele poder te reconhecer como autoridade, você tem que bloquear. Então você vai chegar e vai falar da seguinte maneira. Esse medicamento, para o seu problema, para a sua patologia, para essa situação, ele não é ideal. Eu acredito que deve ter funcionado com aquela pessoa, mas o organismo dela é diferente, talvez o problema dela seja similar, mas não era o mesmo. No caso, o seu problema é problema de circulação. E eu sou experiente nisso e eu vou te falar qual que é o melhor tratamento. O melhor tratamento é o medicamento para melhorar o processo de circulação, diminuir a êxtase venosa. Aí você vai indicar lá um risperidina mais diosmina, que pode ser um Venaflon, pode ser um Flavonide, enfim, você vai escolher qual é o medicamento. Mas qual que é o perigo dessa técnica? É você vender o Torcilax. Se você vender o Torcilax, você não é um vendedor de excelência, você é um vendedor que só entrega medicamento. E isso não é interessante, isso não é nem um pouco interessante, muito pelo contrário, isso é muito danoso. Porque assim como ela pode comprar o Torcilax nessa farmácia, ela pode comprar o Torcilax na outra e não vai fazer diferença nenhuma para ela. Porque ela só quer o medicamento que o vizinho indicou. Nesse momento, o atendente farmanobre, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear a venda, ele vai dizer, como eu falei, ele vai executar aquele processo,
falando que o que funcionou no organismo dele não funciona no dela, e principalmente vai reverter a técnica da vizinhança. Eu sei que seu vizinho, ele provavelmente deve ter resolvido o problema dele, mas não vai resolver o seu. O medicamento que vai resolver o problema, e eu sou autoridade no assunto, eu conheço, eu tenho experiência, esse medicamento aqui. Isso muda o jogo, você bloqueou a técnica da vizinhança. Mas essa técnica ela tem duas vertentes. Qual é a primeira? A primeira é essa, que o cliente chega nesse determinado momento com a indicação de outra pessoa, um terceiro, e você bloqueia e você vende outro. Assim você está bloqueando a técnica da vizinhança. Mas você pode utilizar ela a seu favor. Em qual momento? Você está lá conversando com o cliente, no meio do diálogo, você vai e usa a técnica da vizinhança. Fala que seu filho utiliza também esse medicamento, que seu pai também utiliza esse medicamento, que sua mãe utiliza esse medicamento, que seu vizinho utiliza esse medicamento, para poder persuadir o cliente. Então tem duas vertentes. Na primeira situação você bloqueia, na segunda você intensifica sua venda utilizando a técnica da vizinhança. Deu para ficar bem claro? Vamos fazer um exemplo aqui. Chegou o cliente na farmácia e ele falou, eu estou com extrema dor no ombro direito, o movimento dói, quando eu levanto dói. Aí você fala, você vai tomar um cetoprofeno, que é um anti-inflamatório, analgésico de alta potência, específico para parte osteóssea, que é para essas regiões que você tem contato osso com cartilagem, que você tem movimentação. É um dos melhores anti-inflamatórios para isso, e você também vai tomar uma injeção de betametasona. Claro que você pode indicar um relaxante muscular e também não ter problema nenhum, mas você vai utilizar no meio dessa técnica o seguinte, vai dizer, meu vizinho estava com o mesmo problema, nossa, muito similar. E o que acontece? Ele utilizou esse medicamento, esse tratamento que eu estou te falando aqui, e funcionou para ele. Aí sim, você está persuadindo com a técnica da vizinhança. Mas não esqueça, se vier com a ideia de que alguém indicou, você bloqueia. Esse é o padrão do vendedor farmacêutico.